E como tema hoje, queridos, nós estamos no mês da família. Nós estamos o quê? Mês da família. E como no mês da família, nós trouxemos um tema falando justamente sobre a família. Algo que vai trabalhar no seu coração, vai trabalhar no meu coração, como tem trabalhado no meu coração essa semana, no momento que eu estava buscando, no momento que eu estava pedindo ao Senhor algo novo, que viesse ao meu coração para com o seu coração. Queridos, e temos como tema assim: Deus irá renovar completamente a minha família. Amém? Deus irá renovar completamente a minha família. Vocês creem que Deus tem um plano para a família? Deus tem um plano para a família. Você sabe que os planos de Deus são perfeitos. E Ele tem um plano para a família. E como o texto principal tem esse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Eu acredito que Deus pensa na família de forma especial, querido, porque tudo que Ele faz, Ele pensa na família. A família é uma instituição divina. Deus promoveu a família, querido, desde o começo. Então você imagina a sua família se rendendo aos pés do Senhor. Quem mais se imagina a sua família completa aos pés do Senhor? E esse tem que ser o desejo do seu coração e tem que ser o desejo do meu coração. Isso não pode faltar no nosso coração. Por quê? Porque é uma provisão de Deus buscar e salvar e ter toda a sua família salva. Mas para isso nós precisamos crer. Eu preciso crer, você precisa crer, aquela pessoa que está ao seu lado precisa crer. Mas como ela vai crer se você não anunciar? Você é o sacerdote, você é aquela pessoa principal que Deus colocou na sua casa para que sua família fosse transformada, amém? E é assim que Deus quer fazer, querido. Deus quer transformar a sua família. Existe um plano de Deus para abençoar todas as famílias da terra. Ele falou lá para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então todos nós recebemos o quê? A bênção vinda de quem? De Abraão. Aquela mesma bênção que foi dada para Abraão foi dada para nós. E quem quer ter uma família abençoada aqui, dê um glória a Deus. Fala assim: minha família é abençoada pelo Senhor. Querido, nós vamos ver exemplo de famílias que foram abençoadas pelo Senhor de forma toda, em várias áreas. Umas foram salvas, outras foram libertas, outras cumpriram a promessa do Senhor. E a primeira família é justamente a família do carcereiro, que vem esse texto em Atos, lá em Atos 11. E justamente vai falar justamente de Paulo. Como, falando igual o pastor Jorge, no contexto histórico, Paulo e Filipe, eles estavam o quê? Presos. Foram açoitados e foram colocados aonde? Numa masmorra. E lá dentro da masmorra, o que eles fizeram? Eles podiam estar o quê? Chorando, podiam estar se lamentando, podiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas o que eles escolheram fazer? Adorar ao Senhor. Paulo, ele se resolveu adorar ao Senhor naquele momento. E naquele momento, que ele estava adorando o Senhor, o que aconteceu? Veio um grande terremoto e, de repente, as cadeias todas se abriram. E o que aconteceu quando o carcereiro viu aquilo tudo? O carcereiro, ficou desesperado. Ele pensou até em quê? Em se matar. Só que Paulo e Silas falaram: opa, olha só, nós estamos aqui dentro e todos os presos também estão aqui, ninguém fugiu. E naquele momento, ele se encheu de grande temor. O texto diz assim, deixa eu achar aqui. E depois, lhes deram muitos açoites a Paulo e Silas e se lançaram no cárcere, ordenando-os que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou para o cárcere do interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores ao Senhor. E os demais companheiros de prisão escutavam. E, de repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abrindo-se as portas, soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia se suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças mal nenhum, que todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo,
prostrou-se diante a Paulo e Silas. Depois, trazendo para fora, disse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Naquela mesma noite, cuidando deles, lavou os vergões dos açoites, e a seguir foi batizado, e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e todos com os seus manifestaram grande alegria por terem crido em Deus. Aleluia. Queridos, olha só que coisa linda. Naquele momento, Deus fez uma revolução naquela família. Deus mudou a história daquela família, mas porque eles creram. Aquele homem, ele creu naquele momento no Deus de Todo-Poderoso, no Deus de Paulo e Silas. E mesmo instante, no momento que eles foram anunciados para sua família, todos creram no Deus Todo-Poderoso e Deus pôde mudar a história daquela família. Amém? Dê um aplauso ao Senhor, queridos. Deus muda a história das famílias quando você crê no Senhor, quando você busca entender a vontade de Deus, e Deus pode revolucionar a minha e a sua família. Amém? Outra família, queridos, que teve um toque especial de Deus foi a família de Noé. Queridos, que coisa linda. Noé foi obediente ao Senhor. Noé usou de justiça para com o Senhor. E o texto diz em Gênesis 7:1, o Senhor conhecia a justiça de Noé, ou seja, a sua fé e a sua obediência, e o verdadeiro Deus, e cobria sua família com seu manto de salvação. Diz assim ele: entra na arca, tu e a sua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim, e veio no meio desta geração. Queridos, a justiça de Noé fez com que ele salvasse toda a sua família. Por causa de Noé. Você tenta imaginar a vida de Noé, queridos. Deus deu um comando para Noé. Noé, constrói uma arca. Vai lá, está aqui, eu vou te dar todas as medidas, toda a forma de você construir, você vai construir uma arca. Que virá um grande dilúvio, Noé. Virá uma catástrofe vai matar todo mundo. Você imagina as pessoas passando à sua volta e Noé construindo uma arca. Os próprios filhos falam: pai, olha só, estão todos caçoando, estão todos rindo da gente. Mas Noé, ele foi fiel. E por causa da fidelidade de Noé e da justiça de Noé, ele e seus filhos, e todos que estavam com ele, entraram na arca e foram salvos. Querido, quando você age de justiça para com Deus, quando você é honesto para com Deus, Deus muda a história da sua família, Ele salva a sua família, Ele resgata a sua família. É assim que Deus faz, querido. Pastor, mas você não sabe como está a minha família. Querido, às vezes perdemos a esperança de orar por um irmão, de orar por um parente, de orar por um pai, por um filho. Mas Deus quer retomar isso essa noite, querido, na sua vida. Deus quer mudar a história da sua família por completo. Deus quer trazer de volta. Deus quer que a justiça dele venha por completo sobre sua família. É assim que Deus quer, querido. Terceira família, nós vamos falar essa noite. Aleluia, deixa eu acertar aqui. É a família de Raabe. E quem foi Raabe? Raabe foi a prostituta de Jericó. Quando Josué pediu para 2 espias vigiar a terra, lá de Jericó, Raabe os acolheu em sua casa, fugidos, porque o povo de Jericó ia pegar os espias. E existia uma promessa para Raabe, que quando Jericó fosse destruída, a casa de Raabe, a família de Raabe ia ser poupada. Mas vocês sabem onde ficava a casa de Raabe? Nas muralhas de Jericó. Eu fico imaginando, no momento que o povo de Israel estava lá, tentando contra Jericó, soando as trombetas, e a Bíblia diz que as muralhas de Jericó ruíram, caíram. Você tem que imaginar a casa de Raabe. Deve ter ficado só a casa de Raabe em pé. Sabe por quê? Porque existia uma promessa. Porque Raabe foi e cuidou de um dos de Israel. E Deus foi lá e poupou a vida de Raabe e toda a sua família.
E o texto diz que Josué, assim que os muros caíram, pediu os 2 espias, vão à casa de Raabe. Pega Raabe, seus pais, filhos e todos de sua casa e tragam para o arraial de Israel. Porque aí a Bíblia diz que até então eles foram morar em Israel. Aleluia. É assim que Deus faz, queridos. Deus, como Raabe naquele momento, Ele quer mudar a história da sua família. Ele quer mudar a história da sua casa. Raabe, ela foi obediente. Ela ouviu a voz do Senhor e guardou do Senhor. No momento que você estiver orando, querido, por um filho, por um pai, por uma esposa, um esposo, não desista. Faça igual Raabe. Senhor, eu não desisto. Nesse momento que ela estava guardando aqueles espias. O que ela fez? Ela, do seu coração, se encheu de temor. E o que acontece? Nós temos que nos encher de temor e pedir ao Senhor, o Senhor é o único que pode mudar a história da minha vida. O Senhor é o único que pode mudar a história da minha família. E assim, querido, Deus quer transformar. Assim Deus quer mudar. Deus é maravilhoso. Outra casa, querido, que foi salva, foi a casa de Zaqueu. Muitos aqui conhecem a história de Zaqueu. Um publicano, cobrador de impostos. E Jesus ia passando por lá pela cidade. E Zaqueu sentiu o desejo de conhecer Jesus de perto. Só que, como diz a palavra, ele era o quê? De pequena estatura. Zaqueu era um homem baixo, igual a mim assim, baixinho. De pequena estatura. O que ele fez para ver Jesus? Ele subiu numa árvore. E quando Jesus ia passando, olhou para Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Deus, querido, quando Ele olha para você, Ele quer você ao lado. Ele fala, hoje me convém pousar no seu coração. Hoje me convém pousar na sua vida. E Zaqueu, naquele mesmo instante, obedeceu. E ele falou para Deus, se eu, de alguma forma, fraudei alguém, porque ele é um publicano, comprador de impostos, eu vou restituir tudo quadruplicado. E o que Deus falou, o que Jesus falou para Zaqueu? Zaqueu, olha só, hoje veio salvação a esta casa. Querido, Deus quer trazer salvação para a sua casa e para a minha casa. Mas nós temos que fazer igual Zaqueu. Nos desprendermos das coisas deste mundo para entender a vontade perfeita de Deus sobre nossas vidas. E é assim que Deus faz, querido. Deus quer mudar a história. Deus quer mudar a nossa história. Outra família, queridos, é a família de Cornélio. Está lá em Atos, capítulo 11, justamente esse texto um outro texto que nós vamos ler, está em Atos 16, se eu não me engano. Deixa eu achar aqui. Atos 11, isso mesmo. Está lá em Atos 11. O texto diz que, não vamos ler que é grande, né? O texto fala justamente a história de Cornélio. Cornélio era um homem honesto, um homem justo e temente a Deus. Olha as características de Cornélio, um homem honesto, justo e temente a Deus. E um anjo veio para Cornélio, mandando ele ir a um lugar, chamar um homem chamado Pedro, Simão Pedro, estava em tal lugar, para que Pedro fosse em sua casa. Mesmo assim, Deus já estava trabalhando no coração de Pedro, para Pedro ir na casa de Cornélio. E no momento que Pedro chegou na casa de Cornélio, não vou contar a história, Cornélio já tinha preparado a vinda de Pedro. O que ele fez? Ele pegou todos os seus familiares, chamou todos os seus amigos mais íntimos para ouvir o que Pedro ia trazer da direção de Deus sobre a vida deles. Queridos, para que a nossa vida, para que a nossa casa, para que a nossa família para que nossa família seja resgatada, nós precisamos nos antecipar, nós precisamos trazê-los ao nosso lado, porque e uma das atitudes de nós trazermos os nossos familiares ao nosso lado é como nós somos dentro da nossa casa. Quais eram as características de Cornélio? Homem honesto, justo e temente a Deus. E nós precisamos, as pessoas que estão à nossa volta, nossos familiares, nossos amigos, precisam ver isso em nós. Você imagina se Cornélio fosse uma pessoa que ninguém gostava? Quem ia estar na casa dele para ouvir a voz de Deus? Ninguém.
Então, uma das formas, querido, de você trazer a bênção de Deus, a renovação de Deus sobre a sua família, fazer igual Cornélio, ser justo e temente a Deus. A Bíblia diz que naquele momento que Pedro pregava, o Espírito Santo veio e tomou todos daquela casa. Tomou o quê? Todos daquela casa, porque todos creram. E houve salvação naquela casa, aleluia. É assim que Deus faz. Deus quer trazer uma salvação por completo na sua família, por completo na sua casa, queridos. Amém, queridos. E para a gente estar indo para o fim, Deus tem um plano para a sua família. Crer nos planos de Deus para a nossa família. Embora não haja uma promessa específica, Deus quer mudar a história da sua família. Sabe por quê, queridos? Não existe uma promessa na Bíblia que toda a sua família seria salva por causa da sua vida. Eles são salvos por quê? Porque eles creem em Deus e entregam a sua vida. Mas você tem que ser um canal de bênção para que essas vidas sejam resgatadas. Aleluia. Nós temos que ser esse canal de bênção. Às vezes estamos ficando negligentes a ouvir a voz de Deus. E um texto, 1 Timóteo 25, diz assim, que Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, esse é Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos nós, para servirmos de testemunho no seu tempo. Diga para o seu irmão, eu sou testemunho de Deus no meu tempo. Querido, você tem que ser testemunho de Deus. Você tem que sentir a presença de Deus. As pessoas têm que olhar para a gente, querido, e falar, esse é um servo do Senhor, porque assim a nossa família será transformada. Nossa vida será transformada. Nós não podemos negligenciar a vontade de Deus como o equilíbrio da nossa família. Você não pode perder a visão da sua família. Nós temos perdido a visão da nossa família. Nós temos visto irmãos nossos se perdendo, família nossa se perdendo. O que nós temos feito? Nós temos deixado isso acontecer. Temos que resgatar a nossa família, queridos, de completo. Então não deixe de orar. Não deixe de buscar. Nós temos que ter o equilíbrio. Não estar em achar que a família será salva por si mesmo, tampouco em deixar de ter esperança com os seus. Nós temos que entender que a palavra do Senhor é que liberta. Não é só você, mas a palavra do Senhor vai libertar. Mas para isso você tem que formar um momento favorável para que a palavra seja colocada, para a palavra seja ministrada. E servir de exemplo onde quer que você esteja. Então, como Josué falou, quem não crê como Josué falou? O que Josué disse? Que eu e minha casa serviremos ao Senhor. É o desejo do seu coração? É o desejo do meu coração sempre. Que sempre eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas o que nós temos feito? Às vezes temos nos preocupado com tantos que estão lá de fora. Esquecemos da nossa casa. Esquecemos que estão ao nosso lado. Tem um texto, querido, que me chamou muita atenção. Está lá em 1 Timóteo 5,8. Diz assim, ora, se alguém não tem cuidado com os seus, e especialmente com os da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que descrente. Olha só que palavra dura que o apóstolo Paulo dá a Timóteo. Ora, se alguém não tem cuidado com os seus, especialmente da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que descrente. Queridos, ore pelaquela pessoa que você tem buscado a sua família. Nós tivemos aí a oportunidade, orando 30 dias por 3 pessoas. E às vezes colocamos amigos, como eu fiz, coloquei amigos, coloquei para as pessoas de fora, e esqueci de falar, gente, eu tenho tanta gente na minha família que precisa aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. E o que eu tenho feito? Esse mês da família será um mês de despertar. Será um mês de a gente começar a colocar, Senhor, eu preciso resgatar a minha família. Eu preciso mudar a minha casa. Eu preciso mudar a minha história da minha família. Às vezes nós olhamos para a nossa casa, né, e vemos paz, vemos tranquilidade, mas a casa do nosso irmão, que é muito chegado, e você não encontra isso. O que tem faltado? Tem faltado Jesus. Tem faltado Jesus. Sabe por quê?
Porque nós vencemos as nossas lutas, porque existe um Jesus nos guardando, existe um Jesus onde nós cremos, colocamos a nossa fé. E esse Deus tem nos socorrido no momento da angústia. Aleluia. Deus é tremendo, querido. Deus nos tem nos socorrido no momento da angústia. Oh, Deus maravilhoso. Então, queridos, nós temos que aprender a exercitar a nossa fé de forma completa. Nós não podemos perder a visão da nossa família. Deus tem uma visão completa, querido, da nossa família. Texto, querido, para nós terminarmos. Nós sabemos que nós não podemos perder a esperança. E tem um texto que eu gosto muito, nós ministramos na cela, na quarta-feira passada. Foi um tema livre. Diz assim, Salmo 41. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor, e o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tem momentos da vida, querido, quando a gente fala em esperar, e tem pais aqui, mães aqui, filhos, filhas, que já estão esperando a salvação, a mudança de um familiar por muito tempo, né? E às vezes você chora, às vezes você ora, você se derrama para com o Senhor, mas saiba que Deus está agindo ao nosso favor, sabe por quê? Porque Ele se inclina e ouve as nossas orações. Temos andado muitas das vezes desesperados, temos andado muitas das vezes cansados, desanimados, por buscar uma solução nossa para a mudança da nossa casa, para a salvação da nossa família. Só que a mudança não pode ser nossa. A mudança tem que ser de quem? De Deus. É Deus que tem que fazer a mudança. É Deus que tem que mudar a história. É Deus que tem que fazer um ambiente favorável para que a sua vida, a vida do seu ente, possa ser salva e ganha para o Senhor Jesus Cristo. O rei Davi, ele chega ao ponto de estar cansado, em Salmo 69:3, ele diz assim, estou cansado de clamar, secou-me a garganta, e os meus olhos desfalecem, e de tanto esperar em Deus. Tem momentos que a gente está aqui sim, queridos, cansados, orando, buscando ao Senhor, para que Deus possa renovar a vida da nossa família, da nossa casa. Mas eu vou dizer algo para você. Não desista. Espere no Senhor. Porque só Ele pode mudar a história da nossa família. E quando a gente fala de Deus mudar a história da nossa família, a gente lembra de herança. Porque esperar é esperança, é esperar e crer no Senhor. É no momento que você vai depositar a sua esperança no Senhor. E quando o apóstolo Davi também falou algo muito interessante, ele diz assim, somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque Ele vem a minha esperança. Querido, onde está a tua esperança? Onde você tem depositado a sua esperança? Onde você tem colocado, Senhor, a minha família está aqui. Muitos estão perdidos, outros estão afastados. Como está a minha vida? Será que eu tenho sido um canal do Senhor para a restauração da minha família? Será que eu tenho sido aquela pessoa escolhida pelo Senhor para que a minha família fosse transformada? Nós vimos homens e mulheres que foram referências de Deus para que a casa deles fosse transformadas. E você e eu somos referência de Deus para que a nossa casa seja transformada. Você tem que crer nisso. Você tem que depositar a sua esperança no Senhor. Mas, pastor, você não sabe como cheguei aqui esta noite. Você não sabe como está a vida da minha família. Como você não sabe como está a minha vida. Hoje é dia de renovo. Deus quer mudar a tua história. A partir de você, Deus vai mudar a história da sua família. Mas você precisa tomar uma posição. Você precisa entender. Primeiramente, você tem que mudar a sua história. Você imagina Noé. Se ele não fosse aquele homem obediente ao Senhor, como seria a história da família dele? Não é verdade? É hoje, então faça isso. Entenda que Deus quer mudar a
tua história, para que sua família seja restaurada. Aleluia. Deus é tremendo, querido. Comece a buscar isso ao Senhor. E aí Ele traz o plano de salvação. E aí Ele traz o plano de resgate. Ele vem com Jesus. Nós ouvimos sobre Jesus semana passada, retrasada. Ele vem com Jesus. Ele vem no foco. Jesus vem no foco especial. Ele vem no seu e no meu coração. E a gente entrega a nossa vida nas mãos desse Jesus maravilhoso. Aquele que pode transformar a nossa história. Aquele que pode transformar a nossa vida. E nós temos que crer que só Jesus pode mudar a história da nossa vida e a da nossa família. Aleluia. Querido, esse é um momento que você vai começar a pensar ao seu Senhor, eu preciso mudar a história da minha vida, para que a minha família seja restaurada. Porque através de mim, minha família irá ouvir a tua voz. Não porque eu vou me converter que eles vão se converter, mas é porque o Senhor vai falar com eles, da mesma forma que falou comigo. E é assim que Deus faz, queridos. Oh, Deus maravilhoso.